Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero falar com vocês a respeito de ser uma nova criatura ou uma nova criação. Vamos seguir passos importantes e entender o processo dessa nova criação. A nova criatura nada tem a ver com o que fazemos através da igreja. Converter-se é uma transformação na essência do ser, seu coração. Quando isso acontece, algo novo e maravilhoso começa a operar dentro de nós. Se a carne é a estrutura moldada pelos princípios da natureza caída, a nova criatura é a estrutura espiritual moldada pela natureza divina. Precisamos entender o que é o espírito do homem natural e estar morto como resultado do pecado. Então veja bem, nós somos espírito, alma e corpo. Que está isso registrado em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23. Nós somos três, espírito, alma e corpo. O espírito do homem é um espírito que é dado por Deus, já vem de Deus, esse é eterno. Mas a alma e o corpo, quando o espírito está morto, porque ele só é ressuscitado quando se confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando você não se faz isso, quando você não confessa, então o teu espírito ele está adormecido. E por isso que é importante você ouvir a palavra, você está lendo a Bíblia, está indo a um culto, né? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Para você entender um processo de se tornar uma nova criatura. Porque quando você não faz isso, você é dirigido pelos desejos, pelos pensamentos, a alma ferida e o corpo enfermo. Porque tudo que o mundo tem para oferecer é decepção, traição, desgosto. E principalmente quando a pessoa ela tem raiva, ela tem ódio, ela tem falta de perdão, ela odeia pessoas. E tudo isso vai afetar o corpo físico, porque o espírito está adormecido. Então, a importância de se confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E não só confessar, mas também ir congregar, ter uma experiência, conhecê-lo, porque ele vai te convencer a ter um batismo nas águas, que é um sinal do arrependimento do ser humano. Depois você vai ter um batismo com fogo, que é a morada do Espírito Santo. Mas enquanto ele não faz essa morada, toda palavra que você ouvir, ela vai fazer uma limpeza dentro de você. E como está registrado em Romanos 6:23, que há um salário, o salário do pecado é a morte. Já pensou para parar? Quando você trabalha durante um ano, o quanto que você não ganha como salário, você ajuntando tudo isso. Isso eu falo num ano. Agora você imagine o tempo que nós temos de idade ajuntando esse salário sem ter confessado Jesus Cristo. Olha o tanto de pecado
que vai acumulando e que vai destruindo o corpo. E isso significa que a vida de Deus não se encontra em nosso espírito. Essa morte é a separação existente entre Deus e o homem. Então, quer dizer, não tem como você estar nele, porque o espírito está morto, adormecido, porque ainda não teve esse encontro com Jesus Cristo. Mas essa é a oportunidade de você que está vendo esse vídeo, é a oportunidade de você confessá-lo como seu Senhor, seu Salvador, entregar o teu caminho a Ele e tudo Ele fará, mas que faça isso de coração. E essa morte é a separação existente entre Deus e o homem. O espírito da grande maioria dos seres humanos se encontra em estado de dormência, morto e sem nem menor interação com a alma. Quer dizer, não tem uma interação com a alma. É mais ou menos aquilo que eu já estava falando a respeito. O espírito é a parte mais poderosa do homem. E o diabo sabe muito bem que para controlar o mundo espiritual, ele precisa ativar essa área em seus seguidores. A única parte eterna do homem é o seu espírito. A alma apenas está unida ao espírito, acompanhando até o seu destino final. Então, aquilo que eu estava dizendo, que o espírito ele vai voltar para Deus, porque é dele. Mas a alma e o corpo, ela tem um destino, ou ela vai para o inferno, ou a tua alma vai para o céu, que é a salvação. E isso é muito importante você entender. A alma do homem passou a ser controlada pelo diabo. Por quê? Porque não tem Jesus. E a alma sendo apenas um instrumento que nos ajuda a operar no mundo material. Então, ela só vai pensar nas coisas da terra, ela vai andar com as coisas da terra, ela vai adquirir as coisas da terra. E com isso ela se prejudica muito, porque ela vai ter as suas enfermidades, porque a alma está ferida, e precisa ser curada. E somente através de Jesus, da palavra. Mas tudo isso é um processo para você chegar à maturidade com o Espírito Santo na tua vida. E por isso, o espírito do homem é a essência de cada pessoa, que viva, morta ou acordada. É por isso que a salvação ou a condenação acontece no nível do espírito. Independente, quando a nossa alma esteja viva, seu destino final depende da condição do espírito. Um espírito que não foi trazido à vida por Cristo morrerá. Na única coisa que pode reconciliar o homem com Deus é Cristo, e somente no espírito a ponte entre Deus e o homem estabelecido. O que ele quer dizer com isso? Que enquanto o teu espírito estiver adormecido, agora quando você tiver um encontro com Deus, o espírito vai ter uma ligação com a alma, porque você vai começar a ouvir a palavra, você vai começar a ler a palavra, e toda a palavra de Deus que vai para o espírito, ela vai trazer paz para a alma, ela vai convencer a alma de se arrepender, de pedir perdão, de ela crer na salvação, dela querer mais uma intimidade com Deus, com o Espírito Santo, que você possa entender o que eu pude transmitir um pouco do que é ser uma nova criação. Logo mais eu estarei falando um pouco mais sobre isso. Que Deus abençoe e fique na paz.